Oi, tudo bem? Meu nome é Reginaldo Mota, mas pode me chamar de Rez. Eu sou desenvolvedor web, desenvolvedor de jogos e estudante de engenharia de computação. E no vídeo de hoje nós vamos voltar ao passado, tá? Brincadeira, a gente vai. Eu vou responder aqui um comentário de um cara chamado André Ferreira. Então, se você está assistindo esse vídeo também, André, muito obrigado pelo comentário, tá? E ele pediu, né, que eu fizesse aqui um vídeo explicando o que tinha sido feito antes, né? Que, para quem assistiu o primeiro vídeo dessa série, eu falei que eu comecei essa série lá no TikTok e eu trouxe ela pra cá, tá? Até porque no TikTok é meio difícil fazer esses vídeos, porque eles são um pouco mais longos. Então, eu vou explicar as coisas que já tinham sido feitas lá antes, tá? Que eu não cheguei a explicar no primeiro vídeo. Então, hoje, né, vai ter dois vídeos, tá? Então, já vai ser um dia especial. Vou ter dois vídeos dessa série. Esse vídeo aqui, que é mostrando coisas que já aconteceu, e um vídeo novo explicando coisa nova, tá? Então, bom, primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é como que cria essas coisas aqui na tela, né? Bom, a Unity, bom, vou até criar uma nova cena aqui só para exemplificar. Você, quando uma cena nova é criada, quando começa, ele começa assim, tá? Ele começa basicamente com uma câmera aqui, e essa câmera ela vai variar, né? Porque como o projeto é para Unity 2D, então essa câmera ela simplesmente assim, um quadrado e tal, né? Beleza. Se fosse 3D, essa câmera aqui ela seria diferente, a gente teria componentes de iluminação, muitas coisas, né? Enfim, aqui dentro, né? O que foi que eu criei aqui? Aqui dentro, para você criar aquela bola, aqueles quadrados, você pode vir aqui ó, na hierarquia, tá? Vem com o botão direito na hierarquia e vir aqui em 2D Object, Sprites e Square, se você quiser um quadrado, Circle, se você quiser um círculo, né? No caso da bola, é um círculo, né? E aí, essa bola, ela precisa de alguns componentes para ela funcionar, tá? Por quê? Porque a bola por si só, ela é só um desenho, tá? É só um sprite. Isso aqui não passa de um desenho. É um desenho de um círculo. Então, para ela, para ela poder ganhar vida e tal, e fazer as coisas, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, bom, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é criar aqui um square, que vai ser a plataforma, tá? E aí, essa plataforma, tanto na plataforma quanto no círculo, em ambos aqui, nós vamos precisar adicionar um componente chamado... não vai dar para adicionar em ambos, né? Porque são diferentes. Mas no círculo nós vamos adicionar esse Circle Collider, tá? Que é um colisor de círculos. Tá? E no Square, né, nós vamos adicionar um Box Collider, que é um colisor quadrado. Né? Quadrado não, de caixa, né? Que pode ser retangular, no caso. E nós também vamos modificar aqui e adicionar aliás, não precisa adicionar nos dois, né? Na bola, ela precisa, como tipo, se a gente rodar aqui, ó, perceba. Quando eu rodo do jeito que está aqui, ela vai manter igual, sabe? Ela vai ficar parecendo como se fosse só uma imagem mesmo. Isso aqui é uma imagem, não mudou nada. Apesar de ter colisor, né? Por quê? Porque não tem nenhuma física aplicada aos componentes aqui do jogo. Então, para que a gente tenha uma física aplicada a eles, então nós precisamos da bola, né, que é ela que vai se mover e tal. Nós adicionamos esse Rigid Body 2D. O Rigid Body, se você abrir aqui, ó, você vai ver que ele tem várias coisas, tá? Uma delas é esse sisteminha aqui, ó, de massa, né, como é que fala, atrito, tá? Gravidade. Então, ele vai adicionar um sistema de física para você, sabe? E quando você roda agora, você vai perceber que agora sim nós vamos ter física aplicada ao jogo, sabe? E aí a bola ela vai cair. Né? E como aqui a plataforma tem um colisor, ela não vai deixar que a bolinha se mova, tá? Se mova para baixo, né? Continue caindo, no caso. Outra coisa que eu gostaria de comentar, né? Para isso eu vou tirar essa maximização ali do game, né? É que quando você clica aqui no negócio, né? Você tem várias teclas de atalho aqui, né? Por exemplo, que você pode usar para fazer diversas coisas, né? Com os sprites que estão aqui. Né? Uma delas é a tecla W,
que ela serve para você modificar aqui a posição, tá? do objeto que você quer, né? No caso a bolinha. Perceba que esses vetores aqui apontam as direções de o que é que a bola considera o que é o cima dela e o que é que a bola considera que é a direita dela. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, ó, se eu girasse ela um pouquinho, perceba que isso ia modificar, tá? Então, quando você faz aquelas lógicas de pulo, que a gente vai ver depois, isso aqui vai influenciar muito, tá? Então, para que, perceba aqui, ó, quando eu rodo o jogo agora, eu vou deixar aqui na tela da cena para você olhar para esses vetores aqui, essas setas. Perceba que quando a bola cai, é porque não tem uma coisa ali, mas vamos colocar algum obstáculo aqui, tá? Eu vou colocar outra, coisa assim, tá? Aqui tá bom. E aí eu vou duplicar ele. Vou colocar ele aqui, tá? Basicamente, é tipo umas rampinhas aí, né? E eu vou botar a bola aqui, tá? Só pra gente poder ver o que vai acontecer. Ai, esqueci de deixar a seta ali. Eu queria ter deixado a seta para mostrar um negócio para vocês. Mas bom, ela caiu, né? Justo, né? Ela tem gravidade, ela tem física, então ela vai cair. Então vou deixar agora as setas e vou rodar de novo, tá? Você vai perceber uma coisa, um detalhe que é importante, né? Você sabe que lembra que eu falei que essas setas são as referências do que é cima, direita, esquerda, baixo, né? Então, olha isso. Ficou girando, ela literalmente gira. Então, as referências dela do que é baixo, cima, direita e esquerda, elas ficam modificando, sabe? Isso não vai ser bom para a gente no futuro. Então, como que a gente pode consertar isso? Bom, a gente pode fazer um freeze rotation, tá? Então, a gente vai frisar, né? A gente vai congelar a rotação, tá? E congelando a rotação, você vai perceber que ela vai continuar caindo, vai continuar se arrastando, normalmente, tá? Só que ela não vai ter aquela rotação, então ela não vai cair girando. Tanto é que você percebe que ela foi até mais, ela não foi tão longe, né? Que ela não está girando de fato, ela só está se arrastando, tá? E aí, por que que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte, eu vou te mostrar agora o código do pulo que eu também tinha feito lá no TikTok, tá? E basicamente o código do pulo, olhe isso aqui. Ele é chamado aqui, né? Ele é chamado no update, normalmente. E aqui é feita uma verificação, né? Se ele pode pular, que é uma função, tá? Eu já vou ver essa função também. Mas então, se o player pode pular e a tecla espaço ela foi pressionada para baixo, o que é que vai acontecer? Eu vou chamar esse rigid, que é aquele rigid body lá, que a gente adicionou, ponto add force, e aí a gente vai passar o jump force, que é a força do pulo, e multiplicar pelo vector 2.up. E é exatamente aqui onde surge o problema. O problema com o... É justamente aqui onde surge aquele problema com os vetores lá. Por quê? Porque ele, não, ele, não, ele, não, ele, não, ele, não, ele, esse sistema de coordenada que ele ia utilizar como referência seria, por exemplo, se eu pego aqui ele inclinado assim, o up dele agora é essa linha verde aqui, ó. Então ele vai empurrar ele na diagonal, não para cima, como a gente queria, tá? Então por isso que tem aquele freeze rotation lá. Tá? Então, tipo assim, todas essas lógicas elas vão ser modificadas, tá certo? Então isso não era o que nós queríamos, tá? Por isso que é legal que a gente faça isso dessa forma, tá? Outra coisa, a função can jump, né? Que é a função que verifica se ele pode ou não pular. Tá?
Isso aqui pode ser feito de outra forma, tá? Pode ser feito com uma variável booleana, que ela modifica quando ele toca no chão ou não. No entanto, eu preferi fazer dessa forma aqui, que é com hit, tá? Que basicamente é um raio, tá? É um raio que ele é da própria Unity, sabe? É uma coisa que a gente pode utilizar da Unity. Que ele basicamente, dentro de Physics 2D, ele tem esse tal desse raycast. Que basicamente é um raio que você joga para baixo. Bom, aliás, você pode jogar para onde você quiser, tá? Nesse caso, como é para verificar o chão, eu estou jogando ele para baixo. Então, ó, a partir da posição de quem tem o script, no caso vai ser a bola, né, o player, a gente vai jogar o vetor até, né, até esse novo vetor aqui, né, que vai ser a direção, tá? Ele basicamente ele vai pegar para baixo. Nossa senhora, que coisa horrível. Para baixo. Aliás, para baixo não. Ele vai pegar menos a direção, tá? E essa direção, quem é essa direção, né? Você pode estar perguntando. A direção, ela começa como 0 e ela fica nesse range de menos 1 a 1, tá? E ela é o sentido, né? Que o player vai... É o sentido de para onde ele está se movendo, né? Para onde o chão está. Então, essa direção, ela pega o input.getAxisRaw, que basicamente é quando a gente aperta a tecla. Ela vai modificar essa direção. Então, vai ser a direção para onde o player está se movendo, tá? Então, por que a gente está botando isso daqui para menos direção em X? Por quê? Porque, por exemplo, quando eu tenho... Deixa eu voltar aqui do jeito que ele estava. Quando eu tenho aqui essa plataforma e a bola aqui, né? Quando o player está indo para a direita aqui, perceba que o que eu queria fazer era que, tipo, por exemplo, quando ele estivesse mais ou menos aqui, como o centro dele já passou da plataforma, o request ia dar nulo. Ele ia dizer que não tem chão. Mas eu ainda queria que ele pulasse quando ele estivesse aqui. Então, como que a gente faz para consertar isso? A gente joga o raio para ir no sentido contrário do movimento. Tá? Então, por exemplo, ele está movimentando para cá, então o raio ele vem para cá, né? Um pouquinho para a diagonal para esse sentido. Então aqui, por exemplo, ele conseguiria pular ainda, sabe? Mesmo ele estando aqui quase no finalzinho, ele conseguiria pular. Né? Se tivesse só para baixo, chegou aqui, ele não teria mais o que fazer. Você poderia apertar o botão 1 milhão de vezes, ele ia cair infinitamente. Tá? E a mesma coisa, ia servir para o outro lado, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa está voltando, ela está indo para a esquerda, a direção está indo para lá, então o raio está vindo para esse outro sentido. Então a gente está conseguindo fazer com que ele pule bem na beiradinha aqui da plataforma. Então é para isso que serve aquele menu de direction ali. Tá? Outra coisa, né? A gente está colocando em Y, né? Em Y, esse valor absoluto entre a distância do chão e a direção. Né? Mais 1. Por que isso? Isso aqui é para que essa distância ela não seja... Ela se mantenha sempre normalizada, tá? Porque o que eu quero com aquilo? Ele sempre vai para baixo, né? No entanto, se eu colocasse na mesma distância que é daqui para cá, eu colocasse daqui para cá, ele teria um raio muito maior do que o que é desejado, tá? Então, por isso que a gente dá essa normalizada para que ele fique com um raio aqui fixo, tá? Em relação ao centro. Mas é só para isso. Então, basicamente, o que eu estou calculando é uma hipotenusa, tá? E aqui o distance for, tá? Que é tipo o raio mesmo em si, tá? Então, aqui a gente estava colocando a direção, né? A gente definiu a direção para onde onde ele ia apontar. E aqui a gente definiu o raio, né, para onde ele ia apontar. Tá? E esse Platform Layers é um Layer Mask, que basicamente é uma variável aqui, né, que ela está pública. Né? Então, quando a gente vir aqui, a gente pode vir na cena original, a gente pode pegar o player aqui, por exemplo, e nós vamos ver que tem esse Platform Layers aqui, ó,
que ele lista todas as layers e eu posso selecionar o que é que ele vai entender como plataforma, tá? Só que nesse caso aqui, eu quero que ele entenda esse platforms como plataforma. Então, toda vez que esse raio, ele vai ignorar todo mundo que não seja uma plataforma. Tá? Então, por isso que tem aquilo ali. Então, basicamente, era isso que a gente tinha antes de começar, né? Basicamente era isso. Então, a gente tinha aqui as funções de pulo, né? A gente tinha o nosso... eu não terminei de explicar, né? A gente criou o raio aqui. E, bom, lembra que eu falei que ele vai ignorar tudo que não seja uma plataforma? Perfeito. Esse ignorar, na verdade, o que é que ele significa? Significa que esse hit, essa variável, ela vai ficar vazia quando não tiver alguém com layer plataforma lá embaixo. Então, a gente pode dizer assim, ó, se hit, ou seja, se ele não está vazio, ele vai retornar true. Por quê? Porque de certeza tem uma plataforma lá embaixo. Se não, né? Então aqui fora, né? Se ele conseguiu se ele não retornou nada aqui, então ele vai chegar nessa linha e vai retornar falso. Então é basicamente isso que a gente tem aqui. Então o pulo, né? Ele foi feito dessa maneira aqui, com essas duas funçõezinhas, né? Três, né? Se você considerar a lógica do movimento que também influencia aqui no pulo, tá? E eu acho que o movimento já estava pronto também, né? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o movimento, que ele basicamente, né? Isso aqui veio depois, tá? Então acho que já tem vídeo sobre essa parte. Mas basicamente isso aqui, ele verifica, ele diz que se ele pode se mover é true. Por quê? Porque se ele pode se mover, ele está pisando na plataforma, né? Agora, se o wall jump direction for diferente de zero, ele é false. Por quê? Porque esse wall jump direction está relacionado com aquela mecânica de pulo, de pulo na parede, tá? Então eu não quero que a bola fique se movendo quando ele acabou de se encostar na parede. Eu quero que ela fique pulando, né? Só que toda vez que o Ken Jump vier, eu quero que ele modifique isso aqui também. Então, basicamente, é por isso que a gente faz essa lógicazinha aqui. E aí, né, se ele pode se mover, ou seja, se ele passou por isso daqui e continua verdadeiro, aí sim, né, a gente vai ter a nossa direção, ela vai receber o input do teclado do jogador, né? E aí, se essa direção ela for diferente de zero, né? Ou seja, isso daqui verifica se o cara está apertando no A, no D ou nas setinhas na horizontal. Se o cara não estiver apertando nada, nenhuma delas, ele vai retornar zero. Se ele retorna zero, então ele não entra aqui dentro. Agora, né, caso ele retorne alguma coisa, ele vai pegar o transform da bola, né, e aplicar um translate, que é uma função que ela modifica a posição do objeto que tem o código. Né? Nesse caso aqui vai ser o player. E ele vai modificar o quê? A gente vai passar a taxa de variação aqui dentro da função. Tá? Essa taxa de variação é a direção vezes a velocidade dele, vezes time.delta_time, que basicamente é para dar uma suavizada no movimento, e vezes esse vector3.right, que é a direção, né? Ele vai para a direita. Isso aqui basicamente é para a gente conseguir dizer para qual sentido, né, ele vai, tá? Isso. Né? Então, basicamente, era isso que a gente tinha antes, né? As funções de movimentação, de pulo e, né, a verificação aqui do pulo, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês no vídeo atual, né? Então, não perde o próximo vídeo que a gente vai falar de coisa nova. E te vejo no próximo vídeo, ou pelo menos eu espero. Tchau!